Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e a minha convidada hoje é a Ana Ventura Miranda, a fundadora do Art Institute e também mentora e organizadora de um evento chamado RHI, que acontece de 12 a 22 de março, um pouco por todo o país, e vamos falar dele certamente nesta conversa. Mas começo por te agradecer, Ana, estares aqui estes minutos a conversar comigo. Bem-vinda. Eu é que agradeço o convite. Olá a todos. Parece, é um gosto. Começando pelo princípio, pergunto-te com que espírito criaste em 2011 o Art Institute e qual foi o seu objetivo de criação? Então, a missão do Arte Institute era, no fundo, satisfazer uma irritação minha de não ver Portugal representado nos Estados Unidos. Ou seja, o que eu vi era muito pouco em termos culturais, não havia praticamente nada do que era contemporâneo, havia e ainda há, e muitíssimo importante, grupos folclóricos, casas de comunidades que reproduziam a Portugal que eles conheciam, muitas vezes dos anos 70, mas que já não eram Portugal atualizado. E além disso também sentia falta de ver o que nós produzíamos hoje, contemporaneamente, e os artistas que nós, no nosso cotidiano, víamos. Então havia esporadicamente ia um artista, um escritor, mas uma coisa muito semida, uma coisa muito tenue. E eu achava que Portugal tinha qualidade para mostrar mais e que devia haver um esforço do país maior para realmente nos mostrar, porque não é o trabalho dos outros virem conhecer Portugal, nós é que nos temos que dar a conhecer. E então o Arte Instituto nasceu dessa vontade, como às vezes eu digo na brincadeira, era uma irritação. Pronto. E ainda bem, porque foi um projeto que, no fundo, somos nós, sociedade civil, que impulsionamos e que estamos também a dar o nosso contributo, que o Portugal e a imagem de Portugal é sempre um coletivo, somos sempre Uhum. todos nós, não é? Não é só o Estado que tem a obrigação de se mostrar Portugal, são os 10 milhões que vivem cá dentro e os 5 milhões que estão lá fora, não é? Então, todos temos que contribuir para essa imagem. E foi daí que nasceu. A ideia era só fazer um festival das curtas. Inicialmente, o que eu queria fazer era um festival de curtas-metragens portuguesas. Mas depois aquilo começou a crescer muito rápido. Deram-nos logo um parque no Union Square Park. Havia um espaço que nunca tinha sido utilizado por nenhum país. E nós pedimos o espaço para mostrar as curtas portuguesas. E eles depois acabaram por nos oferecer para ficarmos o verão inteiro com aquele espaço. E de Uhum. repente, de um festival de curtas que, entretanto, eu lembrei-me, já que estou a gastar dinheiro para fazer um site para o festival, o melhor é fazer um portal, que hoje em dia parece uma coisa muito normal e Uhum. comum, mas há 14 anos não tinha nada de comum, porque o que nós estávamos a fazer era realmente a utilizar as novas tecnologias para darmos a conhecer o que estávamos a fazer. Nós já fazíamos live streamings porque não tínhamos dinheiro para levar os realizadores todos para ver o cinema. Imagina, há 14 anos que ninguém falava de live streaming, não é? Uhum. Pronto. Então, o Arte Instituto foi sempre crescendo daquilo que no fundo eram as nossas contrariedades. Ou seja, aquilo que nós não tínhamos, nós tentávamos superar de alguma maneira, e isso levava-nos sempre mais longe. O facto de nunca termos tido um espaço físico fez com que nós hoje estivéssemos no mundo inteiro. Porque nós Uhum. íamos, andávamos fazendo parceria com este país, vamos fazer com esta organização daquele país e daquela cidade. E se nós tivéssemos tido um espaço físico, nós teríamos concentrado todas as nossas forças Daquele. de trabalho para manter aquele espaço vivo e ativo. E Uhum. assim acabámos por criar uma coisa inédita, que ainda hoje é, não há nada em Portugal parecido com o Arte Institute, Uhum. que promova sustentadamente há 14 anos o país e a internacionalização de artistas como nós estamos a fazer de uma forma tão vasta, porque nós fazemos cinema, música, artes plásticas, dança, literatura, teatro, ou seja, trabalhamos nas áreas todas e isso não existe. E isso é muito, acho que uma mensagem muito importante. Eu já salientei há bocado a questão de ser a sociedade civil, não é? Porque nós não somos Estado, e acho que é muito importante para as pessoas verem que têm o poder de fazer coisas e de mudar aquilo que às vezes gostamos tanto de criticar o país, e nós portugueses somos as pessoas que mais diz mal de Portugal, Uhum. que diga mal de Portugal sem ser os portugueses, portanto eu acho que há um caminho que quase todos nós podemos fazer alguma coisa mais.
Muito bem. Já vamos falar do evento, mas entretanto ocorre-me uma questão decorrente também da questão, sem entrar muito em política, mas acho que é inevitável. Perguntar-te se a nova situação política nos Estados Unidos poderá afetar a vossa atividade de alguma forma, ou se não é, ou se é um desafio, ou se não é uma preocupação para ti. Não, pode afetar. Hum, Em termos práticos, independentemente do que eu acredito e de qual é o meu posicionamento político, com certeza. acho que, obviamente, que uma administração como a do Trump, e já vimos isso no passado, portanto, eu não estou a falar do que eu acho, não é uma projeção. Houve vários problemas até a nível de visto, para as pessoas poderem entrar, para poderem fazer festivais como, por exemplo, o South by Southwest, que depois aprovavam. Imagina, eu lembro-me de um grupo português que tinha metade angolanos e metade portugueses da banda, que eram os portugueses, mas depois não aprovaram os angolanos, quer dizer, a banda não vai metade, ou vão todos ou não vai ninguém, não é? E isto foram, e normalmente isto são os vistos que as pessoas só estão a pedir só por precaução, nem sequer vão lá ganhar dinheiro, vão Uhum. tentar apresentar o seu trabalho para depois angariar convites para voltarem lá, não é? Claro. E portanto houve questões práticas, portanto não é só o que nós pensamos politicamente, a nossa posição mais liberal ou menos liberal acaba por ele quer restringir e quer fechar a América para os americanos Uhum. e isso obviamente tem um impacto para todos, não é só na arte, acredito que com os cientistas, com os vistos o HB1s que são normalmente que são dados aos cientistas ou pessoas que vão trabalhar também obviamente vão sofrer com isso, não é? Porque é a política que Donald Trump É transversal. Muito bem. Voltemos então a Portugal e a este evento que o Art Institute organiza já há vários anos, que é o RHI, Revolution, Hope, Imagination. Como é que sim. surge este evento aqui em Portugal, em particular? Então, este evento é a continuação do Arte Institute. Porquê? Porque chegou a uma altura, nós já estávamos já com alguma maturidade no Arte Institute, e acabava que nós não conseguimos trazer todos os artistas e internacionalizá-los. Então eu pensei ao contrário, espera, então vamos fazer ao contrário, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então começámos a trazer os programadores internacionais para verem artistas de várias cidades que se foram agrupando, neste momento são 13, e numas há só formação, noutras há formação, workshops, palestras e espetáculos, e algumas delas têm os showcases, em que as próprias cidades escolhem 3 a 4 artistas, Uhum, seja bandas, seja artistas solo, é o que eles quiserem. E nós levamos lá os programadores internacionais que podem escolher-se para eles depois atuarem, seja no Lincoln Center, seja no Summer Stage, ou qualquer outro festival, não é? Que aquela pessoa que está a vir seja programadora e podem realmente depois conseguir essas oportunidades internacionais. Em uhum, 2020, nós começámos em 2019 e em 2020 aconteceu logo a pandemia, nós fizemos uma outra coisa que foi tentarmos aproximar, que era um objetivo que nós já tínhamos desde o início, não é? O objetivo do RHI, como o nome diz, é Revolution, Hope, Imagination. Então é a revolução das ideias e da maneira de fazer em termos de financiamento e de como fazer cultura. uhum, Depois, o hope, porque sem esperança não se faz nada na vida. E a imaginação, que eu costumo dizer, quando não há tanto dinheiro, tem que haver mais imaginação. E então, no fundo, o que nós tentávamos fazer com o evento era isso, dar a oportunidade de internacionalização, era o primeiro objetivo. E logo segundo era dar formação, capacitar os artistas e os profissionais da cultura para conseguirem realmente moverem-se na profissão de uma outra forma. Ter alternativas, eu não estou a dizer que a nossa é a certa, eu uhum. estamos a falar de novas maneiras de fazer, porque há sempre tanta queixa e tanta luta de que se não houver subsídios, que é muito difícil. Então nós estamos a falar, a tentar ter uma conversa aí, ok, e para além dos subsídios há o quê? Porque há sempre mais qualquer coisa. Outro, Então outro, é essa maneira de fazer que nós estamos sempre a batalhar nestas 7 edições, andamos aqui sempre a batalhar neste assunto. E depois havia um outro, que foi daí que eu comecei, por causa da história do 2020, que era tentar que o próprio Portugal se conhecesse um ao outro e que as parcerias pudessem surgir naturalmente entre cidades que faziam parte deste evento networking. Porquê? Porque quando eu comecei o evento e a maneira como eu idealizei, eram 3 cidades, uma no norte, outra no centro e outra no sul. uhum.
Isto que eu queria, que era para as pessoas terem um ponto que pudessem chegar rapidamente e com isto haver uma descentralização e que não fosse novamente um evento grande concentrado em Lisboa. Este era o meu grande objetivo em termos de fazer chegar a toda a gente. Só que quando eu comecei a puxar, as próprias cidades, algumas diziam: Ah, mas porquê que você não fala com esta cidade? Mas porquê que você não fala com eles também? E eu comecei a perceber que esta ideia, que era novamente um mito, de que as pessoas às vezes estão todas voltadas de costas umas para as outras, não era verdade, porque eram as próprias cidades que achavam o evento interessante e pensavam: Mas espera, se calhar o meu colega numa cidade está a 100 quilómetros também vai querer. E foi assim, nós acabámos com estas cidades todas de repente, porque as próprias cidades, nós puxámos uma ou duas e aquilo começou a vir o resto atrás. Pronto. Então eu acho que isso também foi importante para provar que essa ideia de que as pessoas estão de costas voltadas, que não existe. Uhum. Não há muito essa prática de fomentarem trocas entre eles, porque em vez de, por exemplo, vamos ver, um artista de Torres Vedras quer ir a Lolé, então porquê que não se faz esse intercâmbio? A cidade não tem que gastar mais dinheiro por isso. Porquê? Porque já ia dar um apoio àquele artista. Então cada um paga o seu e o que se Uhum. faz é a troca. Então Claro. isto é interessante, não é nada inovador, é pouco praticado. E é Mas uma isso, que é o que é, eu acho que em Portugal as ideias estão todas cá, não se está, ninguém está a inventar a roda. Só que não se consegue ter a estratégia para implementar. O RHI tem esse intuito de fazer isso. E depois, uma outra parte deste evento, que cada vez que durante a pandemia foi a parte que ficou minguou mais porque não dava para fazer, que é a parte da ligação ao turismo. Porque tu tens muitas destas cidades em que as pessoas vão fazer um day trip para conhecer e vêm-se embora dormir ou para Lisboa, ou para Évora, ou para o Porto. Não são cidades que as pessoas se cediam. Então, o que é que nós queríamos? Que a própria cultura entendesse, porque eu acho que o turismo está sempre mais desperto para estas coisas, que a própria cultura entendesse que poderia alavancar-se através do turismo. Porque se eu crio uma experiência, um workshop, espetáculos ou alguma outra coisa desse género, uhum. associado a uma cidade, em vez de eu ter a pessoa lá o- durante uma viagem de um dia que vai e volta, eu posso sediar a pessoa. Imagina que eu tenho um workshop de gastronomia e que dentro desse workshop de gastronomia eu convido uns escritores daquela região ou eu convido um músico e crio ali durante 2 ou 3 dias atividades que as pessoas já têm razão para ficar. Ou seja, num dia visitam a cidade e na outra estão lá para fazer uma experiência. Ou se eu quero aprender a pintar azulejos, isso depois vai de cada cidade ver o que é que Claro. eles têm para oferecer, não é? Para criar um produto já pronto. E então era muito, nós batalhamos muito sempre nesta conversa, das pessoas perceberem como é que se podem ligar, porque ganha o turismo, ganha a economia local e ganha os artistas, que se calhar a uma terça, ou uma quarta, ou uma quinta até nem têm trabalho, porque normalmente a sua atividade prende-se mais, pelo menos com a apresentação de espetáculos, prende-se mais ao final de semana. E aí tens uma maneira da pessoa ganhar mais algum dinheiro, ter mais alguma fonte de rendimento e ao mesmo tempo também não tens que ir anunciar no teu currículo que foste fazer aquilo. Se quiseres anunciar, anuncias. Como as bandas grandes, a maior parte das bandas grandes em Uhum. Portugal, muitos destes artistas fazem trabalhos para empresas que não estão Ah, a divulgar no site, não é? Portanto, se nós estamos a falar de novas maneiras de financiamento, esta, por exemplo, também é uma mais uma. associada a um parceiro. Então, toda esta é a discussão que nós fazemos. É tentar abrir as cabeças, lá está a revolução, que é o mais difícil de fazer. Uhum. É o mais difícil de conseguir mudar a maneira como as pessoas estão habituadas a fazer e passá-las para uma outra, que no fundo é uma reprogramação, não é? É perceber que há uma outra maneira de fazer, mas é mais fácil ficar às vezes onde está e a pessoa tentar só daquela maneira, mesmo que depois não chegue para todos, que é o que acontece com os subsídios, não é? Uhum. Depois não chega a todos. Então eu digo sempre, são opções, mas nós estamos aqui para apresentar outras maneiras. Maneiras alternativas, exatamente. E às vezes não reinventar a roda, como tu dizes, pegar no que já está pensado, Não, mas fazer o de facto, não o é? Brasil é um exemplo tão bom em termos por exemplo, como trabalhar com as empresas, aquelas leis que eles têm de mecenato, que vão muito para além do que se fala aqui de mecenato. Não tem nada a ver com o que se fala aqui de mecenato. Tem a ver que a empresa já vai pagar. Por exemplo, vou dar o exemplo da Lei Rouanet, que também não é novidade nenhuma, mas
não é novidade nenhuma no Brasil, mas em que eles agarram, aquela empresa tem X% para pagar de imposto. Ela pode escolher alocar uma percentagem que tem um limite, né, tem um teto, em Uhum. vez de dar, ou pagar diretamente os impostos às finanças, paga diretamente, paga um projeto. No fundo, o dinheiro é do Pois é, Estado na mesma, só que é realocado. E isso sim, isso era uma conversa a ter. e Por viabiliza. exemplo, isso era um exemplo. Uma coisa que me faz imensa confusão em Portugal, porque de vez em quando eu vejo falarem nisto, o preço do IVA e dos impostos em cima dos bilhetes. Isto já tem uma conversa que já tem sido levantada, mas que depois nunca vai muito longe. Mas haveria aqui outras ter um IVA mais baixo para alguns serviços que nós precisamos ter. Isso seriam coisas que ajudariam muito no dia a dia de uma empresa ou de uma organização sem fins lucrativos, que é a grande maioria da, Do, da, sim, das pessoas que trabalham nas artes, do- e realmente é muito pesado, muitas vezes para o que nós fazemos, e muitas vezes temos dificuldade em depois reaver esse imposto. Portanto, não é como mais de uma empresa normal, que depois eles pagam e recebem, pagam e recebem. Muitas vezes, a maior parte das vezes, nós não podemos cobrar isso. Então, depois fica ali um valor que Exato. nós acabamos de ter que pagar, mas não conseguimos. Portanto, há tanta coisa para conversar e tanta coisa que às vezes eu vejo as pessoas sempre tão focadas na história dos subsídios, e há tantas outras coisas que no dia a dia, a médio e longo prazo, iriam fazer a diferença também. Sem dúvida. Exato. Não, é todo um caminho. Voltando aqui à edição ou focando na edição deste ano, o tema é a inteligência artificial. Sim, Como é que será explorada no programa do evento este tema chapéu da inteligência artificial? pronto. Nós não costumamos ter um tema chapéu. Nós vamos por coisas que percebemos que as pessoas estão a ter dificuldades, ou que querem saber mais, ou que querem aprender mais. Então nós andamos sempre a tentar puxar isto. Só que Hum, esta questão da inteligência artificial está tão forte, e está toda a gente a pisar em ovos e a tentar perceber onde é que se vai agarrar, porque há aquelas coisas que já toda a gente entendeu para que é hum. que serve e o que é para fazer. Mas isto é um mundo que ninguém sabe onde é que nos vai levar. Então, quanto mais cedo nós começarmos este diálogo, quanto mais cedo nós começarmos a entender onde é que os outros do lado já estão, melhor vai ser para nós, para nos podermos posicionar e tirar vantagens disto, e depois não andarmos numa defensiva a tentar ver como é que nos vamos proteger deste bicho que aí vem. Então, é conhecimento como para tudo na vida. E nós pensámos da seguinte forma. Até foi com uma conversa com a professora Ana Paula Laborim, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, e que ela é uma mulher que eu acho que tem realmente uma visão muito abrangente sobre quase tudo, e Hum, diz também que eles têm também trabalhado muito isso na OAI. E ela própria, ao falar com ela, pareceu-me também que era óbvio essa linha de dividirmos isto na parte da produção, não é? De produzir os próprios conteúdos uhum. e como fazer, e ao mesmo tempo também com a parte artística, que é ir diretamente no processo artístico, e Certo. depois a parte legal, o que é que há e o que é que ainda não há. Pronto. E depois, obviamente, há um workshop mesmo de inteligência artificial, que aí é para falar sobre aquilo que toda a gente já está a falar. Chat GPT Hum. e como é que isto pode funcionar, esse tipo de coisas. Mas a parte de discussão, a parte de vamos buscar informação e criar um diálogo, é nestas palestras. E por isso é que eu estou a trazer pessoas do Brasil, como a Deca Farroco e a Taiko Kell, e depois vem também o China, que o nome dele é Chinaína, mas nós chamamos, apelidamos de China, e pronto, e essas são as pessoas e a própria Ana Paula Laborinho também vai participar numa das palestras em Torres Vedras, e aí vamos ter esse diálogo mais abrangente e ver também o que é que as pessoas trazem, porque para nós também é interessante ouvir que isto é um diálogo, a gente não vai só lá debitar a informação, vamos também ouvir as experiências das pessoas, porque eu sei que no fim deste RHI eu vou ter uma perfeita noção de onde é que as pessoas estão em relação a isto pelo país inteiro. Porque é sempre muito diferente. O que as pessoas pensam numa parte do país, o que as pessoas, às vezes são 2 horas de diferença, mas onde eles estão, o que eles estão a fazer e o que eles estão a pensar é completamente diferente. Isso E o fa... é Não, muito interessante ver. sim, o facto de serem 13 locais realmente permite eventualmente essas trocas mesmo depois do evento, não é? Saber o que é que fica, o que é que ressoa Sim, entre elas e trocar ideias, não é? eu Isso é saio muito sempre todos interessante. os anos com um raio-x do país.
Sei sempre o que é que as pessoas estão a pensar num lado, o que é que estão a pensar no outro, o que é que estão a fazer num lado. Por isso é que para mim também, como Ana, curadora e programadora e tudo mais, para mim é muito interessante vir e ver estas pessoas e como mudam as coisas de um ano para o outro. E é assim que eu vou tendo cada vez mais contacto com projetos novos e muita coisa que não está a ser feita em Lisboa e que há lugares no país que é realmente impressionante que eles têm um tecido cultural e artístico muito interessante e pronto, e que às vezes está ali no círculo deles e nas cidades à volta e no país a maior parte das pessoas não sabem. Certo? Tu tens de memória alguns exemplos de casos de sucesso nesta tua busca pela internacionalização da arte e cultura portugueses? Tem havido Então resultados tenho muito aqui eles práticos, são todos os anos sai alguém que foi para fora. Então certo? já tivemos várias pessoas, desde os mais conhecidos a menos conhecidos. Então já tivemos, por exemplo, a Surma, que essa foi logo uma das que foi programadas em 2019, só depois conseguimos em 21, porque Pois, por causa da pandemia. claro. Pronto. A Surma, que esteve no Central Park. Na dança temos imensos casos, por exemplo, a dança em diálogos, ainda agora este ano o RHI começa com um espetáculo entre a Dança em Diálogos, que é uma companhia portuguesa, com uma companhia de Miami. Eles já fizeram este intercâmbio um ano e agora estão a repetir, já é a segunda vez. É super interessante. E depois também a Sublime Dance Company também foi uma das que tem também por ter estado presente. Quase todos os da dança que já vieram já se internacionalizaram. O ano passado também a Beatriz Mira e o Tiago Barreiros. Uhum. Depois na música temos também o Molinex, temos os Guarda-Rios, temos a Karina Gomes. Alguns até acabou por ser depois na pandemia online, que compraram os concertos, a gente gravava nos teatros lá das cidades onde eles estavam e vendíamos lá para o festival, passaram todos a ser online Sim. e tem aqui várias pessoas que já saíram daqui, também de teatro, também temos a Teia de Torres Vedras, que também já foi a Santo Tomé e Príncipe, ou seja, tem saído muita gente e normalmente até são pessoas que de outra maneira é a primeira vez que estão a ir a alguma coisa internacional, portanto isto é uma oportunidade de networking incrível e Sem eu dúvida. continuo a bater, não é só os conhecidos, tens aqui nomes que são conhecidos, sim, mas também tens muita gente que as pessoas nunca ouviram falar, que são artistas da E que região local. podem passar a ter outro alcance Exatamente, as depois dessa Moçoiras oportunidade. também foi uma das que também já tiveram essa possibilidade. Então tem saído muita gente daqui. Só que lá está, é tu ires ao evento Os da Dança, por exemplo. Nós nunca fizemos um showcase onde havia gente a dançar. Uhum. Ou fizemos em Leiria, mas era um outro tipo de dança que não enquadrou no que estávamos, nos programadores que lá estavam naquela vez. Mas eles vão ao evento, conversam com as pessoas, conversam connosco. Então nós depois dali sabemos que eles existem, porque de outra maneira muitas vezes nós não os conheceríamos. E então, mesmo só o estar presente no evento, acaba por alavancar, porque nós depois pedimos para eles mandarem os projetos e depois nós fazemos o seguimento da conversa. Fazem esse follow-up. Portanto, exatamente, Muito bem. exatamente. Queria te perguntar como é que tu vês a evolução desta relação que tu já falaste entre arte, turismo e também negócio, no fundo, não é? Como é que vês a crescente? Claro, porque eu acho que isto é como em tudo na vida. Tudo que tu trazes e que tem uma direção, que tem um pensamento por trás e tem uma intenção se consegue tirar coisas boas. Então, eu já falei aqui a questão do, por exemplo, das empresas, de serem aquela parte de se tirar a parte dos impostos, como a Lei Rouanet, e aplicar isso. Isso era uma excelente relação. Eu sei que há sempre este medo dos artistas que depois as empresas e o negócio vão interferir na parte artística. Eu não tenho essa experiência. Há 14 anos que trabalho desta maneira, nunca ninguém interferiu ou me disse que eu podia ou não podia fazer, ou me veio dizer que eu tinha que ter aquele artista ou outro artista. Sim. Nunca aconteceu connosco. E, portanto, eu acho que isso não é norma, nem aqui, nem no país, nem nos países que trabalham assim. Eu alguma vez ouvi histórias que me levassem a crer isso. Não estou a dizer quem tem outras experiências que não é válido, estou a falar da nossa. Portanto, isso é, quanto mais estivermos próximos das empresas, quanto mais as conhecermos, melhores projetos podemos fazer e de forma a que sejam aceitos por eles com mais facilidade, porque quanto mais trabalhamos, mais ficamos a conhecer, mais sabemos o que é que podemos propor ou o que é que temos que pode lhes interessar. Porque há coisas que a gente pode ver que não interessa.
E do turismo é esta mesma relação que te falava há pouco, quer dizer, se as pessoas conseguirem, dentro destas cidades, não estamos a falar do país inteiro, estamos a falar de cidades, se, por exemplo, Leiria quiser criar este tipo de pacotes, de que já tens aqueles concertos e que já aliaste, por exemplo, um festival que até já exista lá, mas vais buscar mais artistas e combinas de fazer isto com os hotéis. Todas estas coisas é só alinhavar. O que nós às vezes estamos a tentar fazer nas cidades é pô-los todos no mesmo lugar para dar os exemplos e pô-los à conversa. Nós, Uhum. não, nós só queremos ser o motor, basicamente. É dar as ideias e ser o motor. Depois as pessoas têm que fazer parte delas, não é? Isso é como tudo na vida. Claro, tem que participar. Ana, em relação à edição deste ano do RHI, o que é que as pessoas interessadas, sejam artistas ou sejam até outros agentes culturais, precisam de fazer para participar? De forma muito prática. Nada precisam de aparecer, é o que eu digo sempre. Há 13 cidades, atenção àquelas em que têm as palestras, onde têm os showcases, essas são os que há mais oportunidade das pessoas, porque antigamente nós fazíamos isto em todo o lado, depois começámos a perceber que havia cidades que não valia a pena repetir, porque as pessoas estavam relativamente próximas, então bastava pôr numa cidade e as pessoas vêm e concentram-se naquela. E mandar um e-mail para o info@arte com E em português, institute com um E também no fim, .org, e irem mandando os projetos delas. É óbvio que para mim é melhor que eles vão ao evento, porque aí eu já os fico a conhecer, eu já me vou lembrar que eles vieram, então quando eu vejo o e-mail eu já sei quem são. E mostra-me que há uma predisposição, o facto das pessoas estarem ali, que há uma predisposição, que as pessoas quiseram ir ouvir falar sobre uma coisa diferente, uma maneira diferente de fazer. Então eu tenho dado muita prioridade a essas pessoas que têm aparecido nos eventos, mesmo quando eu faço a minha própria curadoria, porque fico a conhecer melhor as pessoas e porque vejo que as pessoas estão empenhadas realmente em fazer de outra maneira e não à espera que alguma coisa venha a cair do céu. Sem dúvida nenhuma. Ana, para além do RHI, que é um evento anual, penso eu, não é? Sim, é todos os anos. Há outros projetos do Art Institute que tu tenhas planeados ou queiras destacar, alguns olhando para a frente? Olha, nós temos um que começou há 3 anos e que eu adoro e que tem tido também um impacto muito grande e que os brasileiros até têm pedido para ter exposições deles também e que chama muita atenção, que são as exposições nos aeroportos, que é o Artbox. Tem a exposição aqui no aeroporto, em Lisboa, no Rio Galeão e em Washington. E esse projeto, para mim, é um dos projetos em termos de arte que, novamente, como eu comecei no início da conversa, surgiu porque nós tínhamos muita dificuldade em fazer as exposições dos artistas plásticos. Tínhamos ou que entrar numa exposição de grupo, ou ninguém nos dava uma galeria para a gente fazer uma exposição que tivesse um tempo como deve ser, não fosse 2 ou 3 dias. Uhum. Nós criámos a nossa própria. Fizemos as nossas caixas, fomos aos aeroportos e pedimos para ter as nossas exposições lá. Pronto, tão simples quanto isto. Parece uma coisa muito complexa. Não. Há uma necessidade, não a conseguimos comatar, avançamos nós com uma ideia que resolva. Pronto. E depois a programação do Arte Instituto, que acontece em vários países, todos a CPLP, mais Uhum. a Ásia, mais países da Europa. Portanto, é só seguir no www.arteinstitute.org, tudo com E no fim, o Arte e o Instituto, e, e vão-nos seguindo, porque nós temos sempre este eventos a acontecer, são sempre coisas novas, tirando o New York Portuguese Short Film Festival, que é o nosso, para mim é o evento que eu tenho mais perto do coração, Uhum. porque foi com esse festival de curtas que tudo começou. E é onde nós viajamos o mundo inteiro, com esse festival também. Portanto, é um bocadinho por aí. Vou terminar com uma questão que pode ser fácil para ti, pode não ser, mas vou fazê-la de qualquer forma, que é, se pudesse implementar uma mudança estrutural no setor cultural português, qual é que seria? A mentalidade das pessoas, mas aplicava ao país todo, não era só à cultura. Ainda hoje, por coincidência, encontrei uma amiga minha que trabalhou em Nova Iorque e que depois foi para a Austrália e que voltou agora para Portugal. E foi por coincidência, encontramos-nos na rua e falámos exatamente disso. Que ela também estava a falar nisso, de voltar para Portugal, e eu acho que é o medo que todos temos, é de vir para Portugal, porque parece que tudo tem que ser uma dificuldade. Então, quando eu digo que é a mentalidade, e não só para o setor cultural, mas para todo o setor, porque nós somos um povo com imensas capacidades. Somos os mais desenrascados e não me venham cá dizer que os italianos também são. Nós temos de uma pegada, nós conseguimos realmente, sem omeletes, sem ovos, nós fazemos omeletes. E isso é espetacular. E nós temos tudo isto.
Só que depois temos aquela coisa, que eu dou sempre o exemplo do Cristiano Ronaldo, que eu acho que é um excelente exemplo. O Cristiano Ronaldo, para mim, é uma radiografia do país. Uhum. Pronto. Porquê? Porque nós estamos onde estamos hoje por causa dele. O turismo, por exemplo, que foi uma coisa que falámos muito nesta entrevista, deve muito ou quase tudo ao Cristiano Ronaldo, que obviamente o turismo faz um trabalho incrível, mas o que levou o nome de Portugal à frente foi Cristiano Ronaldo. Há 10 anos atrás, tu podias chegar a qualquer lado e dizias assim: eu sou português, e as pessoas diziam: agora tu dizes, eu sou português, Cristiano Ronaldo, é o que vem logo a seguir, em qualquer parte do mundo. E isto é incrível, é um trabalho é um agradecimento que todos nós devemos ter, porque ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isto, mas o sucesso dele levou-nos a todos, que é isto que eu Uhum. digo sempre. Nós somos arrastados pelo sucesso dos outros. Os espanhóis têm isto muito claro na cabeça deles. Quando uma empresa consegue fazer uma coisa, eles não querem deitar aquela empresa abaixo. Eles querem ir com ela e perceber como é que ela fez. Pronto. E nós ainda temos essa dificuldade. Olhamos sempre para a coisa e vemos sempre o copo meio vazio. E depois é que vamos tentar ver e no fim conseguimos fazer. Mas a nossa primeira coisa é dizer: isso não é possível fazer, isso nunca se fez. A primeira coisa é a complicação. E depois vamos à luta e resolvemos. E então eu acho que no dia em que nós conseguirmos dar esse salto primeiro, que é não entrar logo com o não, já só o olhar e não dizer que não, já é um grande passo. Mas muitas vezes é isso. Nós, eu acho que até somos um povo que tem uma capacidade incrível de se adaptar à mudança e Uhum. às vezes eu acho que fazemos pouco uso disso, porque ficamos ali muito tempo a tentar agarrar o que já é. E, em vez de dar logo o salto para a frente. Depois, quando somos obrigados, damos e empurramos. E, aliás, o turismo hoje é novamente é um excelente exemplo. Tu tinhas 23 milhões de pessoas a entrar há pouco tempo, antes da pandemia. Não sei os números atuais, Uhum. mas quer dizer, isto é mais do que as pessoas que moram. Então, foi um trabalho do quê? A necessidade, aquela crise em 2008, as pessoas sem saberem o que fazer, empurrou muito as pessoas para procurarem outras soluções. E quando vão à procura, encontram. Por isso é que eu acho que é uma questão de mentalidade. Muito Nós bem. começamos sempre torto, ali aos caídos, para depois percebermos que afinal é incrível. E por isso é que eu digo, é o fenómeno Cristiano Ronaldo. Ou é de besta bestial, ou é o melhor, ou então está toda a gente a dizer mal do homem, e realmente é nosso, não é só nosso, tem muitos países assim, mas eu acho que nós, com as capacidades que temos, se conseguíssemos mudar isto e começarmos todos a puxar para o mesmo lado e haver um plano em que vai toda a gente agarrado, uma coisa estruturada, nós ainda seríamos mais incríveis do que aquilo que já somos hoje em dia. Muito bem. Conversei com a Ana Ventura Miranda, fundadora do Art Institute, cujo evento RHI acontece em 13 cidades portuguesas, de 12 a 22 de março. Ana, muito obrigado, foi um gosto conversar contigo. Obrigada, Pedro, eu é que agradeço o convite.